Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Conseguimos a vaga para a Sul-Americana. Aliás, nos foi dada pelos adversários, porque perder de 5-0 para o Atlético Mineiro ninguém merece. Mesmo jogando com um time cheio de reservas e mais uma expulsão idiota do Hugo Moura, essa derrota é inconcebível. E perder 19 partidas num campeonato de 38 rodadas é uma vergonha. Mas não fomos os únicos. Goiás, o próprio Atlético, Flamengo e Palmeiras entre 2007 e 2015 já se salvaram com 19 derrotas, sendo que o Palmeiras em 2014 perdeu 20 partidas e em 2015 perdeu 19, e o Atlético Mineiro perdeu as mesmas 19 partidas em 2010 e 2011. Mas assim como nós, a torcida deles na época não achou isso aceitável. Claro que o Campeonato Brasileiro tem muitas variáveis a serem analisadas. Nosso campeonato é quase uma competição continental por conta do nosso tamanho. Os campeonatos europeus, pelo tamanho dos países, salvo a Rússia, que é europeia e asiática, não são disputados em territórios tão grandes quanto o nosso. Para eles, tudo é mais fácil e as viagens não são tão longas. Além do que eles possuem recursos logísticos melhores que os nossos e seus campeonatos são mais bem organizados. O nosso campeonato é extenso e ocupa grande parte do calendário, e ainda temos os regionais, os estaduais e os continentais disputados em países nem sempre receptivos, que torna tudo mais penoso. Mas, independentemente disso, o Vasco precisa pensar urgentemente como se organizar para 2026. Mas apesar da campanha medíocre deste ano, ainda temos a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense em 2 partidas, sendo que a primeira começa agora na quinta-feira. Como estará nossa moral até lá? E como será nosso final de ano? Chegaremos à final passando pelo Fluminense? E contra quem? Cruzeiro ou Corinthians? Não nos esqueçamos que já em janeiro a coisa começa de novo. Quais jogadores continuarão no Vasco? E principalmente, quais serão dispensados? Razões existem muitas, desde término de contrato até por desempenho insatisfatório. E olha que tenho muitos candidatos no meu caderninho. E quais atletas da base poderão ser aproveitados? E quais profissionais chegaram e não foram aproveitados ou não tiveram chance de ser avaliados criteriosamente? Como já estamos garantidos na Conmebol Sul-Americana de 2026, só entraremos na terceira fase da Copa do Brasil, o que evita o desgaste da fase anterior, principalmente quanto às viagens necessárias. Para todos isso é muito bom, mas para o Vasco eu não sei. Afinal, Vasco é Vasco. O que podemos esperar do time em 2026 e como devemos nos comportar como torcida que sofre ano após ano disputando a Série A como se estivéssemos na Série B? Há anos não conseguimos fazer parte do grupo que sonha em vencer a competição e nem ao menos participar do grupo da Libertadores. No vídeo anterior falei sobre a necessidade de lutar por restabelecer nossa autoestima tão maltratada por muitas administrações catastróficas. Mas para isso é necessário mais que resiliência e perseverança. Aliás, coisa que nunca faltou ao torcedor vascaíno. Mas para aqueles que cercam o clube e torcem pelo quanto pior melhor, falta sim vergonha na cara. E neles inclui jornalistas, vascaínos ou não, e influenciadores que só visam destaque. Não culpo aqueles que erram, mas demonstram dedicação e amor à instituição. Alguns são até inteligentes e bem-intencionados, mas culpo os outros que só pensam em si e mantêm o ambiente sempre nebuloso e indecifrável e que influenciam negativamente o funcionamento da instituição.
Dúvidas, incertezas, tristezas, esperanças e sonhos fervilham na mente dos vascaínos, mas principalmente desilusão por décadas de tropeços e decepção. Pedindo licença poética para adaptar o discurso do cônsul romano Cícero em 63 a.C., preciso desabafar. Até quando, Vasco, abusarás da nossa paciência? Até o próximo Café da Colina, quando voltaremos a falar da Copa do Brasil e do futuro do nosso amado clube. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta-feira, às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.